Salve Maria Santíssima! Nós continuamos nossa série de vídeos hoje falando sobre a castidade. A castidade que é esse grande dom de Deus. Um homem casto, ele é espelho daquilo que de fato é a vontade de Deus. São João Maria Vianney fala que a nossa castidade é como se nós nos tornássemos um espelho e Deus pode se contemplar olhando para nós. É uma forma muito bela e mística de falar, ou seja, quando nós pecamos, nós estamos quebrando esse espelho, sujando, que somos nós, esse espelho onde as pessoas, ao olharem, devem ver a imagem e semelhança de Deus. E principalmente quando Jesus se encarnou, ele se fez homem para tirar a humanidade da situação de morte, de inferno, de destruição. Então a castidade, ela é um dom de Deus. São Tomás de Aquino, por exemplo, a sua mãe queria, e outras pessoas da sua família, que ele não fosse dominicano, mas que ele fosse de outra ordem, ou um padre diocesano, ou até mesmo outras profissões. E colocaram ele num quarto trancado, bem grande, e mandaram uma mulher para poder tirar a castidade dele, de certa forma, convencê-lo a não entrar nessa ordem religiosa. Foi o que ele fez. Ele pegou uma lição de fogo e saiu atrás dessa mulher. Ela saiu correndo com medo dele. Ou seja, é uma loucura. Mas é uma loucura movida por querer manter a castidade. E então nós temos vários exemplos. Santa Maria Gorete, ela guardou a sua castidade. Era uma mulher que tinha palavras puras, uma jovem, praticamente uma criança ainda, mas que amava a Deus de forma tão grande que vivia rezando o Santo Terço, vivia pensando em Deus, fazendo bem às pessoas. E quando Alexandre, que era um amigo dela, foi querendo ter algo mais íntimo com ela, pecaminoso, ela preferiu morrer do que ceder à tentação e ceder esse abuso que ele queria fazer com ela. Então, ele mata ela de forma trágica, mas antes dela morrer, ela diz que o perdoa e que vai interceder por ele no céu. E esse Alexandre se tornou um religioso, estava na canonização de Santa Maria Gorete. Ou seja, ela intercedeu para que ele de fato se convertesse e se tornasse também um dia um grande homem de Deus. A castidade a gente vê também em vários santos no início da igreja, onde os reis, os imperadores queriam casar com a jovem bela e elas tinham consagrado a sua virgindade a Deus. E elas não cederam por conta que era um imperador ou um rei, mas elas permaneceram fiéis. Algumas delas converteram, esses homens que queriam casar, e outras, não conseguindo converter, foram mortas. Umas mortas a chifradas de boi, outras mortas comida por leões, outras queimadas, outras cortada a sua cabeça, decapitada. Vários tipos de morte cruéis, mas não cederam à tentação de forma alguma. Nós vemos que são mulheres de exemplo de castidade. E vários homens também, por exemplo, Santo Efrem. Uma vez uma mulher estava doida por ele e falou assim, vamos fazer algo errado, Você sabe que esse é algo errado. E ele chamou ela para um local e tinha muita gente nesse local. E ele falou, agora nós vamos fazer o que você quiser. E ela falou, na frente dessa multidão, aí ele falou, você tem medo dos olhos dos homens e não tem medo do olhar de Deus? Mesmo que nós estejamos só, Deus está nos olhando. E naquele dia aquela mulher chorou e se converteu. Fizeram armadilha para São Felipe Neri e colocaram ele para um prostíbulo, para que ele fosse acusado de cair em tentação com as prostitutas. Era uma armadilha. Mas quando entraram no quarto, as mulheres estavam chorando, arrependidas. Ou seja, um homem que viveu profundamente a castidade. Mas não só os padres, não só as religiosas, não só as virgens consagradas. Quem namora deve viver a castidade. Quem não namora deve também saber esperar o tempo de Deus nas coisas. Quem é casado deve ser fiel à sua esposa, amá-la, respeitá-la, fazer aquilo que a igreja orienta como casal. Não usar a esposa e não usar o esposo, mas tratar como pessoa, como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, da qual Cristo deu a sua vida por esta pessoa. E eu devo dar a vida também por esta pessoa, se você é casado ou casada, a qual Deus escolheu e você também escolheu a vocação do matrimônio. Então, sendo padre, sendo celibatário, sendo casado, solteiro, em qualquer estado de vida, nós somos chamados a usar o nosso corpo para glorificar a Deus. O nosso corpo
é templo do Espírito Santo. E contemplar é olhar para o templo. Jesus falou para os fariseus e tantos outros, né? Vocês vão destruir esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos contemplando, ou seja, olhando aquele que é o templo maior, que é o próprio Jesus. E aquele que é o templo maior nos faz templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos viver a castidade. A castidade, de fato, é a pureza do coração, é a pureza da alma, é a pureza do corpo. Não é só não ter relação sexual, é não masturbar-se, é não falar palavras imorais, piadas imorais, vestir roupas imorais, ouvir músicas imorais, é você ser todo de Deus. Casto quer dizer uma pessoa inteira, que se dá inteiro a Deus. Não é apenas não pecar, um pecado da carne, mas é alguém que é inteiro, inteiro de Deus. Você é chamado a de fato refletir a glória de Deus. São Paulo fala que hoje nós vemos Deus como espelho embaçado, mas um dia nós veremos tal como Ele é. Lá em Mateus 5 fala que felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, os puros de coração terão um grande prêmio, um grande tesouro. Qual é esse tesouro? Ver a Deus. Ou seja, a vida feliz, a vida plena, a vida de santidade. Esse deve ser o desejo de todo homem e de toda mulher. Shalom do Pai.